Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros momentos de um verdadeiro clássico. Vamos ver o instante exato em que Lewis Carroll joga a Alice, e quem está lendo junto, num mundo onde a lógica, bem, é virada de cabeça para baixo logo na primeira página. E tudo começa com essa pergunta. A Alice está num tédio profundo, sabe? Sentada do lado da irmã, sem absolutamente nada para fazer. E essa vontade de que algo interessante aconteça é basicamente o convite perfeito para uma aventura que é tudo menos entediante. E parece que o universo ouviu o pedido dela, viu? Porque a resposta para esse tédio todo não demora nada para aparecer. E vem de um jeito que quebra completamente a rotina daquela tarde. De repente, passa por ela um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, correndo. A princípio, coelho, normal. Mas o que realmente chama a atenção da Alice é o que acontece em seguida. O coelho tira um relógio do bolso do colete. Peraí, um coelho que usa colete, hein? E ainda por cima tem um relógio de bolso? Isso não é algo que se vê todo dia? E como se não bastasse, ele fala. As palavras de pânico do coelho acendem a curiosidade da Alice de um jeito que ela nem pensa duas vezes. Ela levanta num pulo e sai correndo atrás dele. É puro impulso. A perseguição começou. Ela segue o coelho até uma toca enorme e simplesmente mergulha atrás dele. De repente, o chão some e ela começa a cair. Mas olha, não é uma queda rápida daquelas de dar frio na barriga. É uma descida bem lenta, quase como se ela estivesse flutuando num poço que parece não ter fim. A queda é tão lenta, mas tão lenta, que dá tempo para observar tudo ao redor. Ela vê armários, prateleiras cheias de livros, mapas pendurados. Ela até consegue pegar um pote de geleia de laranja no ar. A única decepção é que, bem, ele estava vazio. A cena toda é bizarramente doméstica, uma normalidade muito esquisita no meio do caos. E, finalmente, a queda termina. Mas não é com baque, não. É um pouso bem suave. E ela se encontra num ambiente totalmente novo. Um lugar que já de cara mostra que tem suas próprias regras e que elas são bem frustrantes. Ela está num salão comprido, baixo, iluminado por várias lâmpadas. E para todo lado que ela olha, tem portas. Muitas portas. Só que todas elas estão trancadas. A primeira impressão desse mundo novo já é de por aqui não passa. Bem no meio do salão tem uma mesinha de vidro de 3 pernas e em cima dela uma chavezinha dourada, minúscula. Depois de tentar em todas as portas grandes sem sucesso, ela percebe uma cortina que não tinha visto antes. E atrás, uma portinha de uns 40 centímetros, onde a chave, claro, se encaixa perfeitamente. Alice se ajoelha e espia pela portinha. A visão é de um jardim deslumbrante, sabe? Cheio de flores vibrantes, fontes de água, um paraíso. Só que aí vem a primeira grande pegadinha do País das Maravilhas. Ela pode ver o paraíso, mas é grande demais para passar pela porta. E essa vontade enorme de entrar no jardim acaba levando Alice a seus primeiros contatos com as substâncias que distorcem a realidade desse lugar. E é aí que começa o grande problema dela com o tamanho. Quando ela volta para perto da mesa, encontra uma garrafinha que, com certeza, não estava ali antes. Com toda a cautela do mundo, ela examina o objeto. A Alice era uma garota prudente e sabia muito bem que não se deve beber nada de uma garrafa sem ter certeza de que é seguro. Só que a garrafa não diz veneno. Pelo contrário, tem um rótulo com as palavras "beba-me", bem grandes, convidativas. E como a gente vai ver, no País das Maravilhas, a curiosidade sempre acaba vencendo a cautela. O efeito é imediato. Ela encolhe e fica com apenas 25 centímetros de altura, o tamanho perfeito para passar pela portinha. Só que, na pressa, ela cometeu um erro crucial. A chave dourada ficou lá em cima da mesa. E agora? A mesa é alta demais para ela alcançar. Frustrada, chorando, ela acaba encontrando uma caixinha de vidro debaixo da mesa. Dentro, um bolinho minúsculo com a palavra "coma-me", escrita com passas. E aí, uma nova esperança aparece. Ela come o bolo e o efeito é o oposto, só que muito mais dramático. Ela começa a crescer, 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 até que a cabeça dela bate no teto do salão. Agora, ela não está só impedida de entrar no jardim. Ela está mais presa do que nunca. Essas mudanças de tamanho, tão rápidas e extremas, começam a criar uma confusão psicológica enorme. Não é só o corpo dela que muda. A própria identidade começa a se quebrar, quase como um reflexo das nossas próprias incertezas enquanto a gente cresce. Com quase 3 metros de altura, presa naquele salão, ela solta sua famosa exclamação. A Alice se sente tão diferente, tão alterada, que parece que está até esquecendo como se fala direito, como se estivesse, aos poucos, se perdendo de si mesma.
E essa se torna a pergunta central de tudo. Presa num corpo que não reconhece, num lugar que não entende, a Alice começa a duvidar da própria existência. A crise de identidade se instala de vez. Para tentar se achar, ela começa a se comparar com as amigas. Não posso ser a Ada, o cabelo dela é diferente. Não posso ser a Mabel, porque ela não sabe quase nada e eu sei bastante. Mas essa lógica, em vez de ajudar, só afunda ela ainda mais nessa confusão. Como um teste final, ela tenta recitar uma canção de ninar que conhecia de cor, mas as palavras saem todas erradas, falando sobre um crocodilo. É a prova que ela precisava de que sua mente está tão bagunçada quanto seu corpo. Com mais de 2,5 metros de altura, se sentindo presa, confusa e sem se reconhecer, ela não aguenta. Desaba em lágrimas. E a consequência da tristeza dela é totalmente absurda. Ela chora tanto, mas tanto, que cria uma poça de lágrimas enorme. E quando ela encolhe de novo por causa de um leque mágico que apareceu por ali, ela se vê nadando no seu próprio mar de lágrimas. E é aqui, boiando na própria tristeza, que a jornada da Alice realmente começa. A experiência dela levanta uma questão que vai ecoar por toda a história. Em um lugar onde nada faz sentido, onde o corpo e a mente vivem mudando, como é que alguém consegue saber quem realmente é?